bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje o nosso assunto vai ser sobre dualidade, a dualidade que habita em nós, mas de uma forma diferente do que vocês provavelmente estão acostumados, do que normalmente é tratado esse assunto da dualidade, né? Então a gente vai falar, o que eu vou abordar hoje aqui é a questão da nossa dualidade com relação a nossa ligação com o plano espiritual, com a espiritualidade de uma forma geral. Então eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Como é a sua ligação com a espiritualidade? De que forma a espiritualidade está inserida na sua vida? Você se sente ligado a ela internamente ou somente enquanto manifesta sua devoção nos templos ou em casa mesmo? Quando tudo está bem na sua vida, você se sente uma pessoa abençoada? E quando as coisas não estão indo muito bem, quando as coisas estão dando errado, o que você faz nessas horas? Você acha que Deus, os mestres, os mentores, o que quer que seja a sua conexão, eles te abandonaram? Você pede ajuda ou fica chateado, ou até mesmo um pouco com raiva, porque afinal de contas você faz tudo e nada acontece. Só com os outros é que parece que dá tudo certo, não é? Algumas pessoas estão sempre contando as bênçãos que recebem ou dos contatos que realizam, seja por meditação, por sonho, intuição, visões, etc, etc. E com você, necas de pitibiriba, né? O que você faz nessas horas? Eu já cheguei a me revoltar, sim. Já chamei eles na chincha, já falei, e aí? Por que vocês não me chamaram? Por que vocês não me conectaram antes? Eu podia estar bem melhor hoje em dia. Mas será que é isso mesmo? Olha que ponto que eu cheguei. No livro Ensinamentos dos Grandes Mestres da Fraternidade Branca, Alcançando as Estrelas, que é aquele mesmo que eu mostrei aqui a semana passada, que eu trouxe o texto, né? Na primeira parte, no item 6, o título é uma pergunta. E é exatamente assim. Falar sobre espiritualidade? Então, está questionando, né? E aí, no livro diz que quando as coisas estão indo bem na vida, é fácil falar sobre espiritualidade, mas e quando vão mal? As pessoas tendem a questionar se existe mesmo até um plano espiritual, porque elas se sentem abandonadas. Só que às vezes é o contrário, por isso que eu coloquei aqui no título sobre a nossa dualidade. Porque tanto o que está escrito lá no livro é real, como também o contrário. Tem pessoas que só se lembram de lidar com a espiritualidade quando a vida está dando tudo errado. Ou estão, assim, com casos de doença na família, ou nelas mesmas, ou estão desempregados, enfim, todas essas coisas. Daí é reza para tudo quanto é lado, né? Promessa, casa espírita, pai de santo, mantra, tudo que tiver para se agarrar, se agarra. E aí diz assim, nossa, é a melhor coisa da vida, nunca mais eu vou abandonar. Isso até tudo se acalmar. Sabe, né? Como é que é a correria do dia a dia, né? Não sobra tempo. E aí o que acontece? O que vocês acham que acontece nessas horas? No livro, né, esse mesmo, ele diz que todas essas coisas que acontecem, né, essas diversidades, assim, de todas as formas, né, nada mais são do que gritos de alarme para a necessidade da gente reestruturar nossa vida. Parar tudo para olhar para dentro mesmo de nós e ver que nós mesmos é que estamos levando nossa vida por esse caminho, com nossos pensamentos derrotistas, negativos. Tudo isso cria um fluxo de energia que atrai esses acontecimentos. Quando a gente percebe isso, e principalmente quando aliado a todas essas mudanças de pensamento, sentimento, vibração, a gente busca também uma harmonia pessoal, com serenidade, para conseguir uma conexão tranquila mesmo, sem essas questões mesmo de estar, né, atordoado com esses acontecimentos, com esses problemas todos, né? A gente fazer uma conexão mais
tranquila mesmo, né? Fazer disso um hábito mesmo, sincero, não por obrigação, mas por vontade de estar conectado, buscando sentir em cada momento da vida da gente como algo realmente espiritual e prestando mesmo atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras. Quando a gente toma isso como um hábito sincero, essa nossa conexão, ela se junta às várias outras pessoas que também estão nessa mesma sintonia de vibração com o alto, e toda essa vibração é distribuída para todo mundo que participa, também para todo o planeta, toda a humanidade. Por isso que a gente tem necessidade de tudo que a gente pedir para nós, a gente pedir também para o planeta, para toda a humanidade. No livro também relaciona esse contato como se fosse a formação lá no alto de um banco espiritual de reserva de energia, que é liberada à medida que cada um precisa de algo mais específico. Mas de forma geral, eu penso o seguinte, que a nossa energia, né, da vibração mesmo, muda, né? Porque quando a gente fica sempre em contato com essa força espiritual que trabalha em prol da humanidade, e sempre que se trabalha doando energia, no caso nossa, para o planeta e para a humanidade, a gente recebe também a parte que cabe a cada um de nós, como uma simbiose, através desse banco de reserva energética espiritual. Lembra no livro Nosso Lar, quando a mãe do Lísias, a dona Laura, solicita, né, alguns favores para a família dela que vai permanecer na colônia, umas coisas com relação à moradia, outras coisas que eu não me lembro perfeitamente agora, porque ela já vai reencarnar, então ela quer que a família dela continue com as coisas que eles já têm lá, né? E é concedido isso para ela, por questão do tanto que ela já trabalhou lá na colônia, para os trabalhadores, ou, né, enfim, para toda a espiritualidade. Então é bem marcado isso lá no livro, né? Que quanto mais você trabalha em prol, mais você tem também de retorno. No filme, para quem só assistiu o filme, não fala, não mostra nada disso, né? Mas para quem não leu, eu tenho aqui no canal a série de estudos do livro Nosso Lar. Então, eu penso o seguinte, é a mesma situação. A gente acha que isso só acontece porque ela está lá no plano espiritual, mas não é verdade. A gente também é trabalhador, através das coisas que a gente faz em conjunto com a luz e com a intenção pura de auxílio, aprendizado, de crescimento. Então, tudo isso é muito importante. É sempre o importante que a gente se lembre sempre de vibrar em prol de tudo, do planeta, como ser vivo, da humanidade, do crescimento de todos. Já falei isso, acho que foi no vídeo passado, e vou repetir, mesmo que você esteja vibrando pelo seu crescimento também material, enfim, de alguma forma, é importante que você também vibre, que a humanidade se beneficie também. Porque em vez de você, por exemplo, eu vou vibrar pelos doentes do hospital, ou pelo pessoal que passa fome, seja daqui da África, que era muito comum, né, falar da África única e exclusivamente, mas enfim, de todo, né, dos países em guerra e tal. Porque quando você vibra nessa sintonia, você está vibrando nessa sintonia da guerra, da fome, da doença. Então, quando você vibra no benefício, na paz, na abundância, enfim, em todas essas questões do benefício, aí você está vibrando no bem, né? No positivo, vamos dizer assim. E aí é importante que você vibre para si próprio e para toda a humanidade, sem citar o mal, mas sempre ressaltando o bem, porque é sempre aquela história, tudo que você foca, cresce. Se você focar nos problemas, se você focar na guerra, se você focar na doença, enfim, tudo isso, na escassez, tudo isso vai crescer. Então você tem que focar na abundância, na paz,
enfim, em todo o lado positivo das coisas. E aí, para finalizar, né, nosso vídeo aqui hoje, eu vou terminar com um trechinho do livro mesmo. Aí diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Os ensinamentos nos são dados para serem experimentados, para que cada um possa sentir em sua própria vida as mudanças acontecendo progressivamente, por dentro e por fora, em função do contato regular com o nosso eu superior e a orientação dos mestres. Então, o importante é isso, manter o contato regular com o seu eu superior e os ensinamentos dos mestres. Aí eu pulei um trecho, né, para continuar. Através do uso contínuo do pensamento e das visualizações positivas, que é o que eu estava falando agora, dos decretos e apelos verbalizados com fé. Então é importante as visualizações e pensamentos positivos e os decretos verbalizados com fé, porque não adianta nada eu pegar um decreto que tem aí pela internet, que tem nos vários livros, e só ler, blá, 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 blá. Eu só tô lendo, eu tô lá pensando nas coisas que eu tenho que fazer, no horário que eu tenho que cumprir, sei lá, e só falar. Ou ouvir se for um vídeo. Não, eu tenho que, se eu tiver de fone de ouvido, se eu estiver ouvindo um decreto através de um vídeo já gravado, eu tenho que vivenciar, eu tenho que repetir mentalmente aquelas palavras, para que elas também estejam dentro da minha mente, dentro de mim. Se eu estiver lendo, eu vou estar lendo, vivenciando cada sílaba daquilo, pensando exatamente naquilo que eu estou lendo. Isso é o que fala que verbalizados com fé e não verbalizados automaticamente. Isso é básico, né? Seja o que for que você vai fazer, até e principalmente a oração do Pai Nosso. Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para trazer aqui hoje falando, porque eu achei interessante também essa parte do livro. Eu não trouxe ipsis literi, né? Eu coloquei a minha interpretação ali, coloquei alguns detalhes, mas coloquei as minhas interpretações ali, trouxe apenas um trecho do que está escrito lá, de algumas considerações que estão ali também no livro, mas é um livro muito bom, um livro muito importante, e vai ter muito mais coisas para eu trazer desse livro aqui como ensinamentos para vocês, mas não vai ser só isso, vocês sabem, eu já falei aqui, vou trazer muito mais coisas, inclusive alguns decretos e tal, que eu vou deixar ou na comunidade ali por escrito, como eu já deixei algumas orações, algumas coisas assim, ou gravando também vídeos ou mesmo somente áudios. Então eu estou me organizando para fazer isso, vou trazer falando muito mais aqui sobre a fraternidade, enfim, tudo relacionado a essas questões do nosso crescimento sempre, né? Do nosso entendimento da espiritualidade, da nossa ligação com a espiritualidade, que é muito importante, sempre foi muito importante e agora se faz cada vez mais importante. Então é isso, vou finalizando, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixa aqui o seu like, se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, acione o sininho para todas as notificações e ajude também a divulgar esses pensamentos, esses ensinamentos, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo, paz e luz a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!